Deuteronômio capítulo 21, do verso 15 ao verso 21, nos diz assim: se um homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e outra a quem aborrece, e uma e outra lhe derem filhos, e o primogênito for da aborrecida, no dia em que fizer herdar a seus filhos aquilo que possuir, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo-o ao filho da aborrecida, que é o primogênito. Mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto possuir, porquanto aquele é o primogênito do seu vigor. O direito da primogenitura é dele. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e a de sua mãe, e ainda castigado não lhes dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade à sua porta, e lhes dirão: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti, todo Israel o ouvirá e temerá. Vamos orar nesse momento. Pai bendito, estamos diante mais uma vez de Tua palavra santa, Tua palavra infalível e inerrante, palavra bendita que foi registrada segundo orientação do Teu Espírito, inspiração do Teu Espírito, palavra que temos acesso e que podemos agora ouvir a explicação dela, rogando que o Senhor nos ilumine a mente, o entendimento, a fim de compreendermos, ó Deus, aquilo que temos na Escritura. Ó Deus, que o Senhor nesta noite fale ao nosso coração, que a Tua palavra penetre, ó Deus, mais do que espada de dois gumes, discernindo os propósitos e os pensamentos do nosso coração. Que ela venha, ó Deus, nos instruir sobre o caminho que devemos andar e nos mostrar a beleza do Evangelho em Cristo Jesus. Te damos graças em nome do nosso amado Redentor. Amém. Meus irmãos, esse é um daqueles textos do Antigo Testamento em que nós olhamos e ficamos a pensar: o que é isso? O que Deus pretende com isso? Sobretudo aqueles que já têm filhos, principalmente nos nossos dias em que filhos eles não podem sofrer. Vivemos numa sociedade onde não se pode infligir dor aos filhos. Uma sociedade que deixa de lado as palmadas, dizendo que isso traumatiza as crianças. Uma sociedade que diz, por vezes, que os filhos não podem sofrer sequer a dor sentimental de ter ouvido um não do seu pai ou da sua mãe. Filhos, principalmente os pequenininhos, nós queremos protegê-los, nós não queremos deixar que eles se machuquem, nós não queremos deixar que eles caiam e ralem a sua perna ou quebrem o seu braço. Nós queremos que eles estejam de fato íntegros, são nossos, são preciosos para nós. E todos nós sabemos que pais, eles se esmeram para fazer com que os seus filhos de fato não sofram de fato esse tipo de dor. E aí nós temos uma lei como essa no Antigo Testamento, que parece algo tão bárbaro, onde Deus fala para apedrejar um filho. E é por isso que nós devemos ter muito cuidado ao olhar para o Antigo Testamento, para poder compreender a lei do Senhor. Veja que quando você entende a lei do Senhor, você percebe que dentro do escopo da lei, que estão ali nos 5 primeiros livros, nós temos leis de diversas naturezas. Nós temos aquilo que os teólogos chamam de lei moral. A lei moral, ela está registrada principalmente nos 10 mandamentos, como um resumo.
E ali nós temos as obrigações que o homem tem diante de Deus e as obrigações que o homem tem diante do seu próximo. Os 4 primeiros mandamentos falando diretamente a respeito de Deus e do culto. Os 6 últimos mandamentos falando do relacionamento com as autoridades, com o pai e mãe, com o próximo, com a questão do roubo, com a questão do adultério. Tudo isso está então resumido ali nos 10 mandamentos. Mas você tem também no Antigo Testamento leis chamadas cerimoniais. Quais são as leis cerimoniais? Você vai lembrar delas. Elas estão também ali nos 5 primeiros livros. E são leis onde Deus regulava como deveria ser o culto. Quais eram os aspectos do culto? Por exemplo, Deus coloca na lei cerimonial o que ele requeria no que dizia respeito ao sacrifício. Como deveria ser o cordeiro, como esse cordeiro deveria ser morto, qual tipo de sacrifício, para qual tipo de pecado. Tudo isso você tem no Antigo Testamento, e tudo isso aponta para aquele que é o cordeiro perfeito, que tira o pecado do mundo. E é exatamente por conta disso que na morte de Cristo Jesus, todas as leis de cerimônia do Antigo Testamento, elas cessam. Nós não precisamos, graças a Deus, trazer à igreja animais para serem mortos e sacrificados. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele foi morto de uma vez por todas, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então em Cristo, as leis que diziam respeito às cerimônias, elas se findam. Mas você tinha na sociedade de Israel também leis civis. Lembre bem, o povo de Israel começa na chamada de Abraão. De Abraão vem Isaac, de Isaac vem Jacó, de Jacó as 12 tribos. Essas 12 tribos, elas são enviadas até o Egito, elas são levadas para o Egito. Elas acabam ficando ali no Egito durante 400 anos na escravidão. E Deus, por meio de Moisés, chama as 12 tribos, que agora já são um povo formado, para a liberdade. Eles saem do cativeiro. E na liderança de Moisés, eles vão rumar a uma nova terra, a terra prometida. Agora, quem governava essas tribos? Quem governava esse povo? Esse povo era governado pelo próprio Deus. Israel, então, é formado como uma nação teocrática. Não são os reis que vão determinar as leis. Os reis, simplesmente, eles vão fazer com que as leis que Deus havia dado ao povo sejam cumpridas. E é por isso que você vê muitas leis de caráter civil. Por exemplo, Deus falava especificamente como deveria ser a questão da medição dos terrenos. Eu falei dia desses aqui, essa manhã, sobre um provérbio muito mal interpretado, certo? Um provérbio que diz que nós não devemos remover os marcos antigos que colocaram os nossos pais. E aí às vezes nós vemos pregações dizendo que os marcos antigos que colocaram os nossos pais são aquelas velhas tradições que nós tínhamos e que não é bom mexer com elas. Não é sobre isso que o provérbio trata. O provérbio trata de roubo, de propriedade privada. Os marcos eram marcos de propriedade, de terrenos. Então as pessoas iam lá, estabeleciam o terreno, colocavam os marcos. Remover os marcos antigos significava roubar, pegar o terreno que era de outra pessoa. Então é por isso que o provérbio diz que Deus não se agrada disso, de pessoas que removem os marcos antigos que colocaram os nossos pais. Isso estava na lei civil de Israel como um desdobramento da lei moral, de não roubar. Você tinha na lei civil como deveriam ser as construções. As construções deveriam obedecer a um determinado critério, e isso também dizia respeito à lei civil. Quando você olha para a lei civil, você não pode pegar e aplicá-la diretamente na nossa sociedade. Por exemplo, no que diz respeito a construções. Nós temos na nossa cidade a prefeitura que estabelece como que devem ser as construções. As construções, por exemplo, tem que ter garagem. Se for um templo como o nosso, tem que ter tantas vagas de garagem, mas isso nem era contemplado em Israel. Afinal de contas, lá não tinha carro, certo? Então eles não contemplavam garagem e essas outras coisas, mas nós nos adequamos à lei da sociedade. Os princípios que estão lá, na lei civil, eles continuam valendo, principalmente porque os princípios ali, eles apontam também para a lei moral. Se você olhar, por exemplo, aquela lei que dizia que o homem que constrói a casa deveria colocar um parapeito no segundo andar,
aquilo era exatamente para que não houvesse morte, para que ninguém despencasse ali de cima. O que então está por trás dessa lei é a lei do não matar, porque não matar exige que você não mate diretamente, e também exige que você faça todos os esforços para preservar a vida de outra pessoa. Por isso que você encontra isso lá. Então você tem leis civis que eram diretamente para a sociedade de Israel. E por que eu estou dizendo isso tudo antes de olhar para o texto? Porque eu estou aqui diante de uma lei civil, certo? Uma lei que estava regulando a sociedade de Israel. E que é importante olhar nessa perspectiva e extrair dela princípios que podem nortear a vida de nossas famílias e demonstrar aqui princípios bastante importantes quando nós vamos criar os nossos filhos. Nós vivemos, por exemplo, um tempo em que todo mundo sabe como que se criam filhos. Livros e mais livros são escritos dizendo o que se pode, o que não se pode fazer na criação dos filhos. Mas a Escritura já nos coloca há tanto tempo regras, princípios de como nós devemos conduzir a vida das nossas famílias. O que nós temos aqui nessa lei? Primeiro princípio que você percebe aqui a respeito da criação e da educação de filhos é que filhos não devem nunca estar sob as preferências ou os caprichos dos seus pais. Veja se não é isso que você tem nessa primeira lei que está aí, do verso 15 ao verso 17. Se um homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e outra a quem aborrece, e uma e outra lhe derem filhos, e o primogênito for da aborrecida, no dia em que fizer herdar a seus filhos aquilo que possuir, não poderá dar a primogenitura aos filhos da amada, preferindo-o ao filho da aborrecida, que é o primogênito. Mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto possuir, porquanto aquele é o primogênito do seu vigor. O direito da primogenitura é dele. Veja, dentro dessa lei você tem algumas outras coisas que você tem que entender, que dizia respeito àquela sociedade. Primeira delas, quando Deus instituiu o matrimônio, Ele instituiu o matrimônio de forma monogâmica. Deus criou um homem e uma mulher. Deus criou Adão e Deus criou Eva. E Deus disse: crescei, multiplicai e enchei a terra. Se Deus permitisse ou entendesse que a poligamia fosse algo bom, a coisa mais correta ou sensata a se fazer seria criar um homem com um harém, já que era para povoar a terra. Então, ao invés de nascer de um e um filho, com várias mulheres, eles teriam vários filhos de uma vez só. Deus não faz isso. Deus coloca no jardim um homem e uma mulher. E o que ele tem para o casamento é aquilo que ele estabelece lá. Deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. O problema é que o propósito inicial de Deus, ele vai ser maculado pelo pecado. No capítulo 3, lá de Gênesis, você vê que o homem peca. E com o pecado, todos os relacionamentos e toda a forma como nós nos relacionamos uns com os outros, isso tudo é afetado pela queda. Nós agora estamos debaixo do pecado e obedecemos aos desejos do nosso coração. E quando você olha, por exemplo, Moisés escrevendo em Gênesis as duas linhagens, a linhagem de Adão e a linhagem de Caim, seu filho, você vai ver que na linhagem de Adão, ele fala a respeito de Enoque, que andou com Deus. Ele fala a respeito de Enos, que foi aquele que primeiro invocou o nome do Senhor. Já quando você vai para a linhagem de Caim, lembra de Caim? Caim foi aquele que não foi aceito por Deus na hora de cultuar, porque o seu coração era mau, o seu coração era corrupto. E toda a descendência de Caim é uma descendência de pessoas que estão em oposição a Deus, sendo que o cume disso culmina com Lameque. Lameque, um valentão que é o primeiro a quebrar aquilo que havia sido estabelecido por Deus, um homem e uma mulher. Lameque é o primeiro a tomar duas esposas, Ada e Zilá. E ele chega em casa um dia,
bem bravo, dizendo: Ada e Zilá, venham me ouvir. Olha, eu matei um rapaz porque ele me feriu. E eu matei um menino porque ele me pisou, porque ele pisou no meu pé. E ele está contando vantagem a respeito da sua maldade. Veja, este homem está quebrando a lei do Senhor. Ele quebra a lei de que seria um homem e uma mulher. E como a sociedade está toda sob o pecado, o que acontece é que esse padrão começa a se tornar algo natural. Os homens começam a tomar mais de uma mulher, e você vai ver isso no Antigo Testamento, inclusive no meio daqueles que temiam o Senhor. Você vai ver famílias constituídas, onde você tem um homem com várias mulheres. Um exemplo, Jacó. Jacó casou-se com Lia e com Raquel, e fora Lia e Raquel, ele tomou também para ser mulher dele as duas escravas de Lia e de Raquel, e ficou com 4 mulheres ali. Davi tinha várias mulheres, Salomão tinha várias mulheres, e tudo isso era pecado. Não é porque era feito por homens que temiam ao Senhor que deixou de ser pecado. Mas aí acontece um problema, numa sociedade teocrática, que você tem um problema que vem pelo pecado. E qual é o problema? É o problema que está aqui na lei. Se um homem tem duas mulheres, uma mulher que ele ama e uma mulher que ele aborrece, preste bem o problema que agora vem por causa de pecado. Uma mulher que ele ama, uma mulher que ele aborrece. A mulher que ele aborrece tem o primeiro filho. E aí tem uma lei. Qual é a lei? A lei é que o primogênito vai herdar do seu pai uma porção maior do que os outros irmãos. Isso era a lei. Só que o primogênito é da mulher que ele aborrece. Aí nasce um outro menino ou menina aqui da mulher que ele amava. O que esse homem iria querer fazer? Ele ia querer, lógico, colocar os bens no filho que nasceu em segundo, porque é da mulher que ele ama. A lei está dizendo o seguinte: se um homem tiver um filho, o primeiro filho dele for da mulher que ele não gosta, a herança vai ser deste filho. Deus está preservando um direito do filho. Não estaria sobre o pai ou sobre os caprichos do pai a herança, a divisão da herança. Deus é quem estaria dizendo o seguinte: olha, a herança é do primogênito e ponto final, acabou. Isso aqui é um bom exemplo a respeito disso. Eu contei aqui a história de Jacó, que tinha 2 mulheres. E aqueles que conhecem a história de Jacó sabem como ocorreu. Jacó tinha saído da sua terra, fugindo do seu irmão, chegou lá perto da casa do seu tio e viu uma mulher chamada Raquel, uma mulher formosa, e ele se apaixonou por aquela mulher. E agora ele está na casa do seu tio, e o seu tio faz uma proposta: olha, você é meu parente, mas não é justo você ficar aqui trabalhando de graça, peça aí o seu salário. Então Jacó diz: eu vou trabalhar 7 anos por Raquel, depois de 7 anos você me dê Raquel como esposa. Labão, que era esperto, viu como Jacó estava encantado pela sua filha, faz-lhe o trato. Ele trabalha 7 anos, e ao cabo de 7 anos, quando esse homem não se aguenta mais e diz: me dê a minha mulher aí, eu tenho que me deitar com a minha mulher, Labão conduz a sua filha primeira para a tenda de Jacó e entrega Lia no lugar de Raquel. E Jacó, cego pela sua idolatria da beleza de Raquel, nem percebe que está deitando com a mulher errada. Quando ele acorda pela manhã, ele olha e não é Raquel. E aí ele chega para Labão e diz: você me enganou, por que você fez isso comigo? E ele diz: não, na nossa terra não é assim não. Primeiro a gente casa mais velha, depois a gente casa mais nova. Esse negócio de mais nova casar primeiro está errado. E então Jacó não se contenta. Veja, ele já estava casado. Ele se deitou, consumou o casamento com Lia. E alguns mais românticos talvez digam: pastor, esse homem está enganado, coitado.
Ele não queria casar com essa mulher. Ele casou errado. Mas quem deu Lia a Jacó por esposa foi o Senhor Deus. O casamento está consumado. E quando Jacó diz, eu vou trabalhar mais 7 anos por Raquel, e estabelece uma bigamia, Jacó está pecando contra Deus. E por que eu estou dizendo que o propósito de Deus e quem deu Lia para ele como esposa foi Deus, apesar do pecado do Labão? Porque o filho que vem da origem ao Redentor, ao Senhor Jesus Cristo, vem de Lia. Nós sabemos que Jesus vem da tribo de Judá, e Judá é filho de Lia. Ele não é filho de Raquel, ele não é filho daquela que ele amava, ele era filho da sua primeira esposa, daquela que Deus deu para ele. A tribo dos levitas vem de Lia. Deus havia dado Lia. Se você olhar para o restante do livro, você vai ver que quem está sendo considerada de fato a esposa primeira de Jacó é Lia, mas ele gostava era de Raquel. Então Jacó cabe muito bem para exemplificar essa lei, porque o primeiro filho de Jacó se chama Ruben, filho de Lia. O segundo filho de Jacó, Levi. O terceiro, Simeão, todos filhos de Lia. O quarto, Judá. Depois desses, ele ainda vai ter outros filhos, até que nasça José. José é o primeiro filho da esposa que Jacó ama. Adivinha para quem Jacó vai querer deixar a maior parte dos bens? Você não precisa adivinhar. Quem é que ganhou capa de Jacó? José. Quem era o filho que não era exposto aos trabalhos do campo? José. Mas ele era mais novo. Era. Mas ele não tinha idade suficiente para ir ao campo, olhar os irmãos trabalhando e ir fazer fofoca para o pai. Jacó preservava José do trabalho, parece mais pesado, e ainda o cercava de presentes. Quando a filha de Jacó foi estuprada, Jacó não deu a mínima bola, ele não ligou para isso. O que provocou a ira dos irmãos dela, Simeão e Levi. Mas quando José supostamente morreu, quando os irmãos vieram do campo, depois de ter vendido José e dito assim, olha, o seu filho foi morto por algum animal, esse homem chora, ele está desconsolado, ele não aguenta o que está acontecendo. Veja que interessante. Você acha que Jacó ia querer deixar a herança dele para Ruben, filho de Lia? Ou será que ele ia dar sua herança para José? Você quer um pouco mais? Se você olhar lá para final da história em Gênesis, quando José já é o governador do Egito, José bola todo aquele plano para chamar os seus irmãos ao arrependimento. Tinha ficado um irmão com Jacó, o mais novinho, Benjamim. De quem ele era filho? De Raquel. Os outros filhos foram todos lá se expor ao perigo. Benjamim ficou. Aí José pergunta lá, vocês têm outro irmão? Ah, tem um outro irmão lá, é novo, mas nosso pai não vai deixar trazer não, traga-me Benjamim. E aí eles trazem Benjamim, Jacó fica meio titubeando, ele não quer, eu já perdi um irmão, eu vou perder o outro. Começa toda aquela trama, José vai e retém Benjamim. Quando eles voltam com a notícia que eles estão sem Benjamim, Jacó está desesperado. Jacó está desesperado. E por que Jacó está desesperado? Exatamente porque ele era filho de Raquel. Quer outra evidência? Quando Jacó está voltando para fazer as pazes com Esaú, ele vem em caravanas. E aí ele arruma as caravanas para a chegada. Ele acha que Esaú vai matar todo mundo. Então ele dispõe as caravanas. E ele faz assim. Ele pega os filhos das servas e dá às suas servas. Pega os filhos de Lia, dá para Lia. Pega o filho de Raquel, que até então só tinha um, e dá para Raquel. E aí então na frente da caravana ele coloca as duas servas com seus filhos. Na parte de trás da caravana ele coloca Lia e os seus filhos. E lá por último ele coloca
Raquel e José. Pode, se matar esse pessoal aí, pelo menos não mata Raquel e não mata José. A quem você acha que Jacó daria o direito da herança? Mas Deus não é injusto. E Deus não permite que pais expressem, simplesmente criem filhos de acordo com as suas preferências. Não interessa se um homem que estabeleceu uma bigamia goste agora mais de sua segunda esposa, os direitos continuam sendo da primeira esposa e do seu filho. E ainda que este homem, pecador do jeito que é, e pecando contra Deus, queira fazer de forma diferente, Deus está falando, não, senhor. Se você tiver um primogênito e o primogênito for da aborrecida, é dele. A primogenitura é dele e ninguém tira. E aqui então está o princípio extraordinário para nós e para os pais. Meus irmãos, quem estabelece a forma como nós vamos criar os nossos filhos é o Senhor por meio da sua palavra. Não é a vovó, não são os terapeutas, não são os livros do momento. Quem diz o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer com os nossos filhos, o padrão para a educação dos nossos filhos é dado pelo Senhor. E não é dado nem pelos pais. Os pais não têm autonomia, por exemplo, para criar os seus filhos de forma diferente daquilo que Deus estabelece para eles. Então pense comigo, nós vivemos um tempo em que as pessoas fazem nas suas famílias, nas suas casas, o que eles bem entendem. Eles pouco consultam, às vezes, a lei do Senhor. Como é que eu devo agir em relação aos meus filhos? E você sabe os problemas que são causados por isso. Você sabe que pais assumem muitas vezes preferência por filhos. E agora eu não estou falando de um pai que tem duas esposas. Estou falando de um homem que tem uma mulher só. E que tem mais de um filho. E às vezes o coração dos pais vai para um ou para outro filho. Aconteceu isso, sabe com quem? Com os pais de Jacó. Jacó, esse que preferia José. Quando foi na sua vez com o seu irmão gêmeo, Esaú, que era o primogênito também não era Jacó, o pai amava Esaú, a mãe amava a Jacó. Veja, a lei continua valendo. O direito é sempre do primogênito, a não ser que Deus diga que não. E no caso de Esaú e Jacó, Deus havia dito que não. Deus havia dito, o mais velho será servo do mais moço. Amei Jacó, me aborreci de Esaú. Ainda assim, o pai, por preferir o filho, quis fazer diferente do que Deus tinha mandado. E eu estou estabelecendo esse contraste exatamente para dizer que quem determina a forma como vamos lidar com a nossa família é o Senhor. Ele é o único que pôde inverter esse padrão e dizer que o primogênito que receberia a herança não seria Esaú, mas seria Jacó. E nós devemos ouvi-lo. E se nós queremos que a nossa família vá bem, nós devemos abrir bem os nossos ouvidos àquilo que Deus tem a dizer, porque Deus não é injusto. Ele sabe melhor do que nós. Ele não é como pais que inclinam o coração para os filhos que mais o agradam. Esaú era o filho amado de Isaac, porque ele caçava e Isaac se saboreava da sua caça. E alguns pais às vezes gostam mais daquele filho mais carinhosinho. Ah, esse aqui é o meu filhinho querido. Aquele filho que é menos carinhoso é ficado de lado. Criam-se distinções na educação dos filhos. E quando nós fazemos isso, nós criamos confusão. Nós provocamos inveja na família. Veja a família de Jacó. José é vendido porque os irmãos estão com raiva daquele menino. Por quê? Porque é o queridinho do papai. Porque é o menino que é tratado de forma diferente. E os irmãos estão irados. Nós não podemos fazer isso. E pense só onde que acontece isso muitas vezes. Geralmente, no caçula. Certo? Aqui está alguém que pode falar sobre isso de carteirinha. Um caçula. Um caçula numa família de 4 irmãs. Sendo que a mais velha do que eu, né? A mais nova das irmãs é mais velha que eu, tem 9 anos a mais que eu.
Então eu sou caçula daqueles caçulinha mais enjoado que tem. Adivinha quem era o xodozinho da casa e tratado com diferença? E eu lembro, minha mãe fazia pudim, eu gosto até hoje muito de pudim. E ela cortava, era milimétrico o pudim lá em casa. Pá, pedacinho todo, um para cada filho. E eu recebia uma parte, lógico. E minha mãe, não é que ela não queria comer pudim e me dava a parte dela. E minhas irmãs ficavam bravas. Mas é o caçulinha. E essa distinção, ela pode trazer muitos problemas. Pode trazer problemas para aquele que é alvo de todas essas benesses. Pode trazer problemas para os seus irmãos com muita ira. E pais não podem fazer isso. Eles não podem propiciar essas coisas para os filhos. É por isso que você não é chamado para educar ninguém na sua casa de acordo com aquilo que você colocou na sua cabeça e acha que tem que ser. Porque se o que você acha que tem que ser é diferente do que Deus estabelece, você pega o que você acha que deve ser e jogue fora. Adeque-se à lei do Senhor. Você quer ver onde que acontece isso? Quando, por exemplo, alguns pais dão uma palmada nos seus filhos, e a Bíblia fala a respeito disso, certo? Da vara. O coração do filho é cheio de estutícia. A vara da disciplina vai afastar a estutícia deles. Mas aí os terapeutas dizem, não, mas isso é violência demais. Da onde tiraram isso? Não se faz assim. E os pais ouvem isso. E se colocam contra uma ordem que o Senhor dá para a bênção dos filhos. Porque o que a Bíblia diz é que aquele que retira a vara dos filhos é que não ama os seus filhos. Quem ama, cedo o disciplina. É isso que Deus diz. Mas as vozes aí de fora dizem, não podemos usar de violência, porque violência gera violência. E há uma distorção total, porque a disciplina bíblica, ela não é com violência. A Bíblia, ela é muito sábia, e os mandamentos são muito sábios ao dizer, castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não se exceda a ponto de matá-lo. O que ele está dizendo é, pegue leve. A disciplina não é para que os pais tenham uma licença para descarregar sua ira sobre os seus filhos. A disciplina é para chamar os seus filhos a ouvir, porque eles se tornaram tolos, estultos, para que eles entendam quanto o pecado é grave. E aí então, eu volto àquilo que eu estava dizendo no princípio, a respeito desse texto. Quando nós olhamos o restante desse texto, a parte final, de onde nós vamos tirar mais algumas lições, muitos se assustam com a forma como Deus está lidando aqui com o filho rebelde e quanto mais. E eu creio categoricamente que nós só nos espantamos com uma lei dessa, porque nós não entendemos quanto Deus é santo, o quanto o pecado é abominável diante de Deus, e o quanto Deus é intransigente no que diz respeito ao pecado. Porque se nós entendêssemos essas três coisas, quão santo é Deus, quão terrível o pecado, e quanto Deus vai punir de fato, sendo intransigente quanto o pecado, nós não nos assustaríamos com a segunda parte do texto que foi lido. E nós vamos ver agora, então, o segundo princípio que vem dessa segunda parte. O segundo princípio aqui é: filhos devem aprender a honrar os seus pais. Olhe lá para o texto. Do verso 18 ao verso 21 diz assim: se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz do seu pai e da sua mãe, e ainda castigado não lhes dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão, o levarão aos anciãos da cidade, à sua porta, e lhes dirão: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti, todo Israel ouvirá e temerá. Segundo princípio, filhos devem aprender a honrar os seus pais. Veja que a condenação da lei aqui
é para um filho contumaz. Sabe o que é um filho contumaz? É alguém obstinado. É alguém que já foi advertido e continua errando e pecando na mesma coisa. É um filho contumaz. E um filho rebelde, ou seja, um filho teimoso, um filho desobediente. Veja que a lei é para filhos assim: se alguém tiver um filho contumaz e rebelde. Mas veja o que o texto está dizendo: que não obedece à voz do seu pai e à de sua mãe. Que não obedece. O que diz respeito aqui ao trabalho dos pais. Porque, irmãos, veja só, filhos não nascem sabendo o que eles devem fazer. Não é assim? Se você já teve filhos pequenininhos, você lembra como era. Eles vão mexer na tomada, eles não sabem que não pode. Se tiver um animalzinho, ele vai lá maltratar o animalzinho, ele sabe que não pode. Ele sabe que não pode bater no rosto do pai e da mãe, ele vai lá e bate. Até que o pai diga: não pode, não coloque o dedo ali, não faça isso, porque eles têm que ser instruídos. Eles vêm para que os pais, de fato, os eduquem. Então, os responsáveis por incutir na mente dos filhos aquilo que é correto, aquilo que é justo, aquilo que honra a Deus, são os pais. Então, quando você olha para essa lei, você vê a grande responsabilidade que os pais têm. Porque o que Deus está dizendo aqui é: pais, se vocês não querem um fim terrível para o filho de vocês, instruam o filho de vocês. Se vocês não querem chegar a um ponto de ver os seus filhos sendo apedrejados, gastem tempo com o filho de vocês. Eduquem na lei do Senhor. Como? Veja só, o ensino aqui envolve dois aspectos. Envolve palavras. É um filho rebelde quanto mais, que não obedece à voz do seu pai e da sua mãe. Ou seja, o ensino envolve aquilo que os pais falam. Isso está em Deuteronômio, capítulo 6. Essas palavras que te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás ao levantar, ao deitar, andando pelo caminho. Ou seja, todo o tempo, os pais são os responsáveis em instruir os seus filhos. A lei então chama a atenção dos pais dizendo: gastem tempo. Gastem tempo para que não haja um fim trágico para o filho de vocês. Então veja, filhos que desonram os pais, ou eles não foram ensinados pelos pais que os pais devem ser honrados. Quer ver um exemplo? Tem muita gente que estranha adultos quando Fernando e Felipe, meus filhos, tratam os mais velhos de senhor e senhora. E tem gente que fica encantado como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo. É só ensinar. É só ensinar. Desde pequenininho, Felipe vai fazer 3 anos. Papai, você não, senhor. Agora ele já sabe, é senhor. Ele não fala você de jeito nenhum. Fernanda também não fala. Agora, há crianças que nunca foram ensinadas isso. Elas vão chegar lá na frente e não vão responder dessa forma. Eles vão pegar pessoas mais velhas, idosas, e vão tratar de você, de igual para igual. A culpa é dessas crianças? Também. Porque elas podem aprender que elas devem honrar os mais velhos. Mas quem deveria incutir na mente delas desde pequenininha como se tratam os mais velhos? Os pais. Os pais deveriam instruir. Então, se essa criança, lá na frente, quando se torna adulto, eu estou pegando um princípio só, se torna desobediente, uma explicação para isso: ela não foi ensinada. Foi aquela pessoa que nunca ouviu não, os pais nunca repreenderam, e nós estamos partindo para uma sociedade de pessoas, de adultos assim, criados assim, nunca ouvindo não, nunca sendo contrariados. Nós estamos partindo para uma sociedade assim. Então, filhos rebeldes, uma explicação: não foram ensinados. Porque pela lógica do texto quando você ensina, o filho aprende. Agora, há casos em que os pais criaram seus filhos
em que os pais gastaram tempo instruindo seus filhos, e esses filhos se rebelaram. Eis a razão da lei. A lei é uma exceção. Não fosse uma exceção, iria morrer muito filho em Israel. A lei, perceba bem, não é para qualquer filho desobediente, é para um filho desobediente e contumaz, um filho que já foi instruído e não quer dar ouvidos aos seus pais. Então o que a lei diz? Pegue e leve para os anciãos. Agora veja, a primeira parte aqui do ensino, falar. A segunda parte do ensino envolve disciplina. Veja o texto. Se alguém tiver filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz do seu pai e da sua mãe, ou seja, o pai e a mãe foram lá e instruíram, ele não ouviu, continua, e ainda castigado, não lhes dás ouvidos, ou seja, agora a disciplina é física, é a vara da disciplina. Filho, faça, não fez, disciplina física. Qual é o propósito então da disciplina? É que o filho dê ouvido ao pai. A disciplina não é para o pai matar a sua raiva. Ai, que raiva, lá, pronto, estou mais calmo. Não, a disciplina, como o propósito da disciplina bíblica, é restauração daquele que está cometendo a falta. Quando Deus disciplina o seu povo, Deus disciplina o seu povo para que o seu povo retorne para Ele. Quando um pai disciplina um filho, ele deve disciplinar para que o filho retorne aos caminhos do Senhor. Esse é o propósito da disciplina. E é por isso então que o texto está dizendo: fale, o filho não ouviu, discipline. Discipline. Quando os filhos não ouvem a instrução dos pais, eles precisam de correção. Deus manda os pais fazerem isso. E de novo, comumente, a disciplina restaura o faltoso. Comumente. Deixa eu dar um exemplo, desculpe, da minha casa. Eu estava em casa, vocês sabem que Felipe é muito pegado com Poliana, né? Poliana saiu para ir buscar Fernanda. E aí Felipe olhou para mim e disse: cadê minha mãe? Falei: sua mãe saiu, foi lá buscar a sua irmã. Eu quero a minha mãe. Falei: Felipe, sua mãe já volta. Eu quero a minha mãe. Aí ele começou a ficar exaltado. Eu falei: Felipe, para de gritar. Eu quero a minha mãe. Começou a espernear. Eu falei: olha, você vai ser corrigido porque você está gritando. Eu quero a minha mãe. Peguei o bichinho, levei lá no quarto, disciplinei, falei com ele que ele não podia, e falei: meu filho, sua mãe já volta, você está fazendo errado, você está sendo desobediente, você está desonrando seu pai, você está pecando contra Deus, você tem que gostar de ficar com seu pai. E aí, perdão papai, me abraçou, tudo, foi para a sala. Poliana chegou, no outro dia Poliana desceu de novo, choveu, Poliana foi sozinha de novo. Aí eu vim do quarto, ele estava sentado no mesmo lugar, ele olhou para mim e falou assim: cadê minha mãe? Aí eu já pensei que vai começar de novo a mesma onda. Falei: sua mãe foi buscar sua irmã. Aí ele olhou e falou assim: eu gosto de ficar meu pai. Não aprende não. É lógico que aprende. É lógico que ele lembrou que ele tinha levado as palmadas no bumbum. E o propósito da disciplina é que o filho crie juízo. Ouça, que o seu coração se abra para a lei do Senhor. E é isso que Deus está dizendo aqui. Porque o filho que é deixado ao seu bel prazer, o fim dele é o apedrejamento. É aqui no texto. O fim é o apedrejamento. Agora, isso não era fácil. Imagine a dureza que deveria ser um pai pegar o seu filho, levar às autoridades e dizer: olha, aqui está o meu filho, esse meu filho já foi educado, esse meu filho já foi disciplinado, esse meu filho não dá ouvidos, e então este filho seria apedrejado. Esse seria o último estágio da disciplina, e isso envolvia todo um processo. Veja lá, 19: seu pai e sua mãe o pegarão,
o levarão aos anciãos da cidade, ou seja, aqueles mais experientes que estavam para conduzir o povo, e dirão: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Sabe o que está acontecendo aqui? Aqui está acontecendo uma acusação formal. Os pais estão diante das autoridades dizendo para o filho: olha, nós fizemos até onde nós podíamos fazer. O que estava por nossa conta nós fizemos. Nós ensinamos e nós disciplinamos. Mas esse moço, ele se tornou beberrão, ele se tornou dissoluto. Isso é um caso para a autoridade. Tome. Os pais não podiam matar os seus filhos, mas eles poderiam entregar às autoridades. Deveriam entregar às autoridades. Veja a sabedoria da lei. Pais devem ensinar os seus filhos a honrá-los, para que não precisem chegar num ponto de ter que entregar filhos às autoridades. Eu vou falar um pouco mais sobre isso já já. Agora preste bem atenção. A palavra de Deus nos instrui dizendo: você não quer ter problemas com seus filhos lá na frente? O caminho normal e natural é: instrua-os, gaste tempo com eles. Essa é uma responsabilidade dos pais. Nós queremos colocar a responsabilidade da criação dos nossos filhos com os avós, com as tias, com as creches, com o professor da escola dominical. E nós achamos que nós levamos os nossos filhos no domingo à igreja, eles estão aprendendo sobre Deus, enquanto durante a semana eles não estão aprendendo nada. Os pais não oram com seus filhos. E agora eu estou falando de pais, homens, machos. Pais que não tomam as rédeas do seu lar e que não conduzem as suas famílias aos pés do Senhor, estão pecando e não sabem para onde estão conduzindo seus filhos. São os pais os primeiros a chamar os filhos ao temor do Senhor, ao expor a lei para os seus filhos. Homens. A primeira autoridade que o filho tem em casa é o seu pai. E os homens muitas vezes estão se esquivando disso e deixando somente por conta das mães, que já tem tanto para fazer durante o dia inteiro. Pais que não corrigem, não disciplinam os seus filhos, e que tudo é a mãe que tem que fazer. Meus irmãos, homens, de novo, vocês são os primeiros e os responsáveis diante de Deus por usar a vara na casa de vocês. Não deixe esse privilégio de lado. Eu estou falando de privilégio porque é um meio de correção e de educação na justiça. É difícil. Eu não nego que é difícil. Às vezes que eu tenho que corrigir os meus filhos, eu faço isso com o coração doendo, porque não é bom disciplinar fisicamente os meus filhos. Mas eu sei que Deus assim o exige. Mas eu já vi pais dizendo o seguinte: pastor, eu já faço tanto tempo fora de casa, se eu chegar em casa e for disciplinar meu filho, ele não vai me amar. Mas você acha que ele vai amar quem que vai discipliná-lo? Você acha que o filho vai chegar e falar assim: muito obrigado pela surra, meu pai e minha mãe? É lógico que não. Ele nunca vai fazer isso. Mas Deus diz que nós devemos fazer isso. Nós devemos assumir isso. Essa é a nossa responsabilidade. Depois nós não vamos poder chegar lá na frente e dizer: o que aconteceu? Não instruímos e não disciplinamos. Na maioria das vezes. Porque veja o que eu estou dizendo, a lei é para o que é exceção. Há pessoas que vão ser ensinadas, vão ser disciplinadas e lá na frente vão descambar. Isso é exceção. O normal não é esse. Então vamos nos colocar diante de Deus como instrumentos do Senhor para correção, para educação, para que os nossos filhos aprendam o temor do Senhor. É responsabilidade primeira nossa, homens, das mães também, mas eu estou chamando mais a atenção dos homens, pois eles são os cabeças do lar. Diante de Deus, quem vai responder pela família é o homem, do jeito que Adão fez lá no Éden. A primeira a pecar foi Eva, quem foi chamado foi Adão. Adão, o que você fez? São os homens.
Por último, filhos devem ser criados para a glória de Deus. Veja o verso 21. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morram. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Todo Israel ouvirá e temerá. O que esse versículo tem a ver com criar filhos para a glória de Deus? Você deve estar pensando. E eu te falo já. A finalidade da lei está clara aqui. Veja o que ela está dizendo. Se um homem tiver um filho rebelde, contumaz, que não dá ouvidos ao que o pai e a mãe diz, que já foi disciplinado e não dá ouvidos, então esse filho vai ser levado às autoridades, vai ser acusado, vai ser dito: esse nosso filho é beberrão, ele é contumaz. Veja, dois males que eram males para a sociedade, são exemplos de males para a sociedade. E então ele vai ser apedrejado. Por que isso? Deus diz aqui: assim eliminarás, veja o que Deus diz, o mal do meio de ti. Todo Israel ouvirá e temerá. E aí você tem que voltar algumas páginas em Deuteronômio para entender isso. Vai lá no capítulo 4 de Deuteronômio. Capítulo 4 de Deuteronômio, você tem o seguinte: Moisés está chamando o povo aqui a obedecer ao Senhor. E aí você tem assim a partir do verso 1: agora pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Vai lá no versículo 5 agora. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos estes estatutos dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho? Israel foi chamado para ser um povo diferente. Lembra agora das leis civis e da nação teocrática. Dentro do chamado de Israel para ser uma nação santa e diferente, estão todas as leis do Senhor. E cumprindo, o povo seria um povo santo, que seria exemplo para as nações. Isso significa que os pecados, e aqueles pecados que causam problema à sociedade, bebedice, roubo e tudo isso, isso era punido por causa também de leis civis, para que a sociedade pudesse funcionar bem. Então a lei está chamando a atenção do povo o seguinte: um filho não instruído, ou um filho que é instruído e que não dá ouvidos à voz do pai, é um mal à sociedade. O que a sociedade vai fazer? Vai punir. Quem vai punir? Os anciãos da sociedade. E é por isso que os pais entregam aos anciãos. O equivalente aqui para nós não seria o apedrejamento, mas seria, por exemplo, um pai e uma mãe pegarem um filho que roubou e levar e entregar para o delegado. Às vezes nós não toleramos nem isso. Como é que um pai entrega o filho para a delegacia? Imagine apedrejar. Porque essa era a lei deles. Era o apedrejamento. Aqui há um processo civil acontecendo. Aqui há um mal acontecendo diante da sociedade. E os primeiros a denunciar aquele que está fazendo mal à sociedade são os seus pais, dando testemunho: nós ensinamos e nós disciplinamos, não há o que fazer mais. Façam o que tem que ser feito. E com isso, o mal seria tirado da nação. Se você quiser ver como isso ainda funciona, veja lá Êxodo capítulo 21.
Êxodo capítulo 21 vai nos falar de como funcionava o povo de Israel e como levava a sério o relacionamento dos filhos em relação aos seus pais. Capítulo 21, verso 15. Quem ferir a seu pai ou sua mãe será morto. Vai no verso 17. Quem amaldiçoar seu pai e sua mãe será morto. Era assim que a nação tinha que ver o pecado contra os pais. Era sério, era coisa muito séria. Sanções que desonravam, para aqueles que desonravam os pais. Em Deuteronômio você tem um desdobramento exatamente dessa questão. A sociedade deveria ser preservada de maus cidadãos. E os pais estavam envolvidos nesse processo. E por isso então, o que Deus está dizendo no final é: todo Israel ouvirá e temerá. O castigo de um malfeitor faria com que outros malfeitores estivessem com a orelha bem em pé, para ver se iam ou não fazer a mesma coisa. Imagina os meninos brincando na rua. Tem tempo que Isaac não aparece aqui, né? O que aconteceu com Isaac? Aí o Jacozinho fala assim: não sabe? Isaac foi levado pelo pai e morreu. Agora imagine os dois que estão conversando a respeito disso, ouvindo essa notícia. Como que Israel reagiria a essa notícia? A disciplina é para a restauração do faltoso, mas ela também para o temor daqueles que estão em volta. Deus está chamando Israel a isso. Então veja, ao criar e educar filhos, você deve querer que ele seja alguém que vai honrar a Deus, porque se ele honrar a Deus e viver para a glória de Deus, ele vai ser um bom cidadão. Ele vai pagar os seus impostos, ele vai respeitar os seus vizinhos, porque ele entendeu que ele vive para a glória de Deus. Ele tem o temor do Senhor diante de si. Ele não rouba, ele não adultera. Se ele for servo de Deus, ele vai dar frutos disso, e consequentemente ele será um bom cidadão. Agora, entregue o seu filho ao seu próprio coração e você vai ver o que vai acontecer. Qual é o problema nosso? O problema nosso é que nós preparamos os nossos filhos para serem bons cidadãos. Nasceu o filho, já pensa qual é a faculdade que ele vai fazer, qual curso que ele vai fazer de inglês, se ele vai fazer esse ou aquele outro curso, o que vai ajudar esse menino de 3 anos de idade quando ele for um profissional. Por último, eu penso o quanto eu vou incutir da mente dele a lei do Senhor. Mas eu penso em todos os detalhes. Eu quero um futuro bom para o meu filho. Não há futuro bom longe dos caminhos do Senhor, por mais que você prepare os seus filhos. Eles podem ser excelentes profissionais. Você pode ter dedicado a sua vida inteira para dar a eles tudo do que é bom e do melhor, para que eles sejam as melhores pessoas para a sociedade. Mas se não incutiram nele o temor do Senhor, se não gastaram tempo orando, lendo a Escritura com eles, sendo exemplo de vida e piedade para eles, tudo o restante é vaidade, é vão, é passageiro, acaba. Nós devemos querer para os nossos filhos muito mais do que ser bons cidadãos, lembrando que o fim principal e supremo do homem não é ser médico. O fim principal e supremo do homem não é ser juiz de direito. O fim principal e supremo do homem não é ser presidente da república. O fim principal e supremo do homem não é ganhar o prêmio Nobel. O fim principal e supremo do homem não é ser alguém que contribuiu para o desenvolvimento da civilização. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E aí sim, alguém que glorifica a Deus e goze dele para sempre, pode muito bem fazer todas essas outras coisas. Pode fazer muita diferença como um juiz de direito, como um médico, como um presidente, como um prefeito, mas ele tem que temer ao Senhor. E os primeiros que devem ser os discipuladores dos seus filhos são os pais, instruindo, disciplinando, querendo viver para a glória do Senhor. Então adivinhe só, quando você instrui os seus filhos, disciplina os seus filhos,
e eles continuam a pecar contra o Senhor, para onde você tem que levá-los? Quem são os nossos anciãos? A igreja tem anciãos. Presbítero é ancião. Presbíteros são aqueles que governam o povo. E pais que veem filhos pecando constantemente, que chamam a atenção dos seus filhos, mas que eles não se emendam, devem levá-los à autoridade da igreja, para que eles sejam disciplinados, para que Israel tema, para que a igreja entenda que a santidade é algo sério e algo caro para Deus, para que Deus seja honrado quando a igreja caminha em santidade. Quantos pais vocês já viram entregando os filhos à disciplina da igreja? Quantos? Você pode contar em uma das mãos. Olha, conselho, este meu filho está pecando, discipline-o. Nós queremos esconder, nós queremos que os pecados sejam tratados só por nós mesmos. E ao mesmo tempo nós queremos fazer com que esses filhos que são rebeldes, e quanto mais ainda caminhem bem, como se caminhar bem fosse ter um bom emprego e uma boa casa. Nós devemos querer para os nossos filhos muito mais do que isso, meus irmãos. E diante disso tudo você pode dizer: pastor, isso é dificílimo. E eu tenho que concordar com você, lógico que é. Eu não tenho a menor dúvida de que isso tudo é terrivelmente difícil. E eu não falo nem que é difícil, isso é impossível. Isso é impossível. E isso deve nos levar lá para o Novo Testamento, para quando Jesus instruiu os seus discípulos, depois que ele falou a respeito de quão difícil vai ser um rico entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E os discípulos desesperados falaram: Senhor, sendo assim, quem é que pode ser salvo? Por que da pergunta? A pergunta era o seguinte: Senhor, se rico que é abençoado por Deus, eles entendiam isso, né? Tem dinheiro, é abençoado por Deus. Se rico que é abençoado por Deus não vai para o céu, quanto mais a gente. A resposta de Jesus foi qual? Isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Inclusive instruir os filhos segundo os princípios que nós vimos aqui. Somente quando nós estamos em Cristo e vivemos para a glória de Cristo, somente com o auxílio do nosso Redentor é que nós podemos agir assim. Meus irmãos, isso é tão difícil, essa lei, que você não vê, só para complicar um pouco mais, nenhum relato dela sendo aplicada no Antigo Testamento. Você lembra disso? De algum pai entregando algum filho à morte no Antigo Testamento? Não que isso não seja o correto a se fazer, e não que o Senhor não veja isso com seriedade. E se você quiser, estiver aí pensando assim, ainda bem que eu estou no Novo Testamento, né? Veja lá Marcos capítulo 7, como o Senhor Jesus falou a respeito disso. Jesus disse assim, Marcos 7. Jesus se dirigiu aos fariseus no versículo 6 e disse: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Veja a acusação de Jesus: vocês estão deixando de lado a lei de Deus, e vocês estão guardando tradições de homens. Adivinhe só qual é a lei que Jesus cita: de Deus. Veja aí. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. É Jesus quem está dizendo, viu? Não é Moisés mais. Jesus está sentindo agora com a palavra dele na boca de Moisés. E está citando a lei como algo correto a se fazer. Agora pense bem, você não vê isso.
Você não vê o relato de um pai entregando um filho à morte. Mas no Novo Testamento você vê um relato de um pai perfeito, santo, que teve um filho perfeito e santo. E esse pai pegou um filho santo e perfeito e entregou esse filho à morte, para que cada um de nós, que não éramos filhos desse pai bendito, mas tínhamos um outro pai, que éramos rebeldes e que deveríamos ser apedrejados e rejeitados e receber a ira de Deus, para que cada um de nós pudesse, por meio de Cristo, ser poupado da morte. Deus entrega o seu Filho para que morra em lugar daqueles que deveriam de fato morrer, para que esses possam ter vida eterna. A lei de Deuteronômio aponta em primeiro lugar para aquilo que Deus faria. E é maravilhoso saber que Deus não requer nada do seu povo que Ele já não tenha feito. Pastor, isso é muito difícil. Tratar um filho assim, o seu filho é pecador. Imagine como foi para Deus tratar o filho dele assim por sua causa. É por isso que eu disse que nós só nos espantamos com essa lei, porque nós não entendemos o quão santo é Deus e o quão odioso é o pecado. Odioso a ponto de Deus ser intransigente, e na sua intransigência pegar o seu único filho, o seu unigênito, aquele que merece a porção dobrada, o primogênito, e entregar em lugar de pecadores que deviam de fato morrer, para que esses pecadores agora digam: Senhor, eu amo o Senhor, mas eu amo mais o meu filho, então eu não vou levá-lo para a igreja, eu não vou discipliná-lo, eu não vou tratar da forma como ele deve ser tratado. E assim nós demonstramos muitas vezes que nós temos amado muito mais os nossos filhos que o Deus que entregou o seu filho por nós, que o Deus que deu o seu filho à morte para que pudéssemos viver. Deus fez isso por nós, para que pudéssemos ser instrumentos na vida dos nossos filhos de edificação. E é claro, como eu disse, quando colhermos os resultados disso, o mérito não vai ser nosso, vai ser de Deus e da sua graça que atuará no coração dos nossos filhos. Mas é verdadeiro também que se de fato educamos os nossos filhos, disciplinamos, corrigimos, conduzimos nos caminhos do Senhor e eles simplesmente deixaram de lado, isso é exceção. Isso é exceção. Trate a exceção como exceção. Entregue ao Senhor, entregue às autoridades da igreja. Se ele tem causado a mal sociedade, entregue às autoridades da sociedade. Se ele tem feito coisa errada na escola, entregue às autoridades da escola. Mas não permita que os seus filhos, por serem agora contumazes e rebeldes ao ensino, comecem a prejudicar pessoas que estão à volta deles, querendo protegê-los. Não ache que você vai defender os seus filhos, prejudicando tantos outros em volta. E a nossa cultura é essa. Primeiro o nosso. O filho chega em casa: mãe, aconteceu isso na escola, pai, aconteceu isso na escola. O pai vai lá correndo: o que aconteceu aí, o que fizeram com o meu filho? Ele não quer saber se o filho dele aprontou, ele não quer saber qual é a culpa do filho dele. Todo mundo conduz o filho dele para o mau caminho, o filho dele é santo. Não trate os seus filhos assim. Lembre-se que você não leva os pecados do seu filho, mas há alguém que levou. Há alguém que cravou esses pecados na cruz. Então exponha a seus filhos o Evangelho. Mostre a ele a beleza da cruz de Jesus Cristo. Mostre a eles a beleza da obra de Deus em entregar o seu único filho à morte, para que
para que pecadores que deveriam ser apedrejados, cravados em cruz, receber toda a ira vindoura, pudesse ter paz com Deus. Aí sim é a solução para os seus filhos. Cristo é a única solução. A redenção deles está em Jesus. Não está no bom emprego, repito. Não está numa boa vida. Não está numa carreira brilhante. Está em Cristo. Pois todas essas outras coisas passam. Aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Que Deus nos ajude, nos mostre a graça que se revela na cruz de Jesus Cristo, para a salvação de pecadores como nós, para que pecadores pudessem agora caminhar em santidade, honrando o Deus que se deu por nós.